Graça e paz. Amém, né? Glória a Deus por estar aqui. Você me concedeu vida. Eu pedi ao pastor ontem, sabe, brincando, pastor, você senta bem fundo e olha para o lado da parede. Mas hoje, ao fazer uma viagem, sendo bem na minha frente. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que está em Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Lendo esse versículo, nós já percebemos que isso aqui é uma ordem do Senhor, né? É uma ordenança do Senhor, perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, porque o Senhor nos perdoou. O nosso estudo hoje é falando sobre perdão. As irmãs estão aí com a revista aberta, na página 50, né? O estudo de hoje fala quando perdoar é difícil. É um estudo assim, bem apertado na mente da gente, porque a gente lê e relê, né? E nós somos seres humanos, somos carne, nós falhamos, mas somos filhos de Deus vivo e nós temos o Espírito de Deus em nós. Então, o primeiro tópico da lição do estudo de hoje é quando perdoar é difícil. Antes de ler uma historinha aqui que o autor colocou para fazer esse estudo, diz que perdoar é difícil. Aliás, algumas vezes perdoar é difícil. Algumas vezes, eu digo se não segurasse essa mensagem aí. Essa frase, aliás. Algumas vezes perdoar é difícil. Outras vezes perdoar é muito difícil. E também, às vezes, perdoar é praticamente impossível. Mas antes de estar seguindo isso aqui, eu vou contar uma historinha de um adolescente, aqui no Abolição colocou essa história aqui, que uma adolescente fala que quando ela era criança, ela recebeu na igreja dela, ou seja, teve uma conferência na igreja dela, e daquela conferência, dentre todas as mensagens, a mensagem que ficou na sua mente foi uma historinha. Quer dizer, ela não sabe o nome do texto, ela não gravou o texto bíblico, ela não gravou o tema do sermão do pastor, mas ela lembrou da ilustração da mensagem daquele pastor, numa conferência. A mensagem do pastor nessa ilustração diz o seguinte, que dois irmãos, uma tarde, estavam brigando muito, e sua mãe chegou. E quando a sua mãe chegou, não sabia como resolver, porque eles estavam brigando muito mesmo. Então a mãe, muito sábia, com certeza a sabedoria de Deus estava na vida daquela mulher, chegou para aqueles dois irmãos e falou: olha, vocês vão se abraçar carinhosamente, mutuamente, porque se vocês não fizerem isso hoje, se vocês não fizerem isso, eu acredito que ela falou assim, e se Jesus voltar essa noite, como ficará vocês para ir à eternidade juntamente com o Pai? Falando assim, aquelas duas crianças, dois irmãos se abraçaram e foram dormir. Mas não pense eles que ficou desse jeito, irmãos. Pense que ficou assim. Foram dormir. Criança, a gente já sabe como é que é. A mãe disse: olha, se Jesus voltar esta noite, aí ela falou assim: vocês não estarão preparados para a eternidade se vocês não fizerem as pazes. Aí eles fizeram as pazes, se abraçaram, de perdão, acredito, foram dormir. Só que o pequenininho, o menor, mais tarde, esperou todo mundo dormir e foi ao quarto do mais velho e falou: olha, se Jesus não voltar essa noite, a mãe não me paga, viu? Então, nós já podemos ver aqui que ele verdadeiramente não perdoou aquele outro irmão, não é? Mas como sabemos que criança tem as suas dificuldades, né? Mas, dando seguimento ao texto, nós vamos ver que isso aí foi só para ilustrar, o autor colocou para ilustrar o estudo que nós vamos fazer hoje. Olha, gente, eu estou sem relógio, pastor, aí no horário você me fala, viu? E aí, dando seguimento à lição, aquela parte que eu falei,
Perdoar algumas vezes é difícil. Outras vezes perdoar é muito difícil. E às vezes perdoar é praticamente impossível. Então, existem situações nas nossas vidas que para nós, como seres humanos, aos olhos carnais, é impossível perdoar. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, o nosso Deus, deu o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por mim e por você. Então, dando seguimento aqui, qual seria a solução? Se a realidade é assim, qual seria a solução, então, para que houvesse perdão? Bem, creio que a resposta está em agirmos como? Vem a parte do estudo, né? Em agirmos como? Se nós somos homens e mulheres de Deus, e nós cremos que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, é claro que nós temos o Espírito Santo de Deus conosco e nós vamos perdoar. Seja qual for a situação, amados, nós vamos perdoar sim. Porque o perdão é uma ordenança do Senhor. Nós acabamos de ouvir Colossenses 3,13 que suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Às vezes a gente ouve pessoas que dizem assim: eu não perdoo fulano nunca. Mas essa pessoa não conhece Jesus, não tem a palavra do seu coração. Porque quando você conhece Jesus verdadeiramente, você tem o Espírito Santo na sua vida, você sabe que é necessário perdoar. Porque o perdão nos transmite paz, nós temos uma vida melhor, nós temos paz a deitar. Então, é bem melhor a gente perdoar do que guardar alguém no coração. É claro que tem algumas coisas, algumas situações que são assim difíceis do perdão. Mas aquele que morreu na cruz por nós nos perdoou verdadeiramente todos os nossos pecados, porque todos nós temos pecado e o Senhor já nos perdoou. Então nós também devemos perdoar o outro. Então diz aqui no estudo, creio que a resposta está em agirmos como, não como reflexo da nossa humanidade pecadora, mas como homens e mulheres de Deus que somos. As ações e reações de uma pessoa que tem Cristo sempre são diferentes. Então, o que é que o autor está dizendo aqui? Que as ações e reações de uma pessoa que conhece a Jesus, que tem o temor de Deus, é diferente. Porque nós conhecemos a palavra, porque nós sabemos que somos filhos do Criador e que Ele deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, para a salvação dos nossos pecados. O que aos outros seres humanos é impossível, a nós é possível. Afinal, somos o povo de um Deus que faz coisas impossíveis. Semana passada, eu ia de São Paulo, passamos um dia lá na casa do pessoal, do pai de Deus, e eu ouvi uma pessoa assim, sabe, transmitindo tanta ira, tanto ódio, porque ela teve um problema na família lá, e ela disse assim para mim: olha, Zé, aquela pessoa eu não perdoo nunca. Eu nunca vou perdoar. Eu digo: pois é, minha irmãzinha, você precisa perdoar. Senão, como você vai dar vida eterna? Como você vai ter paz no seu coração? E a gente percebe que ela é uma pessoa realmente muito amarga. Porque a pessoa que não libera perdão é muito amarga. A pessoa só vive falando dos outros. A pessoa só vive com ódio, cheio de ódio, cheio de amargura na alma. E quando você perdoa alguém, você é uma pessoa dócil, você é uma pessoa serena, você é uma pessoa maravilhosa, todo mundo quer estar perto. Se somos perdoados, e de fato somos, em Cristo, também podemos e devemos perdoar plenamente. A Bíblia afirma que o nosso perdão era impossível. Afinal, toda a humanidade estava decaída no pecado. Então é a Bíblia que afirma isso. Sou eu. Que o nosso perdão era impossível enquanto a humanidade estava decaída em pecado.
A nossa iniquidade revelava uma inimizade entre nós e o Senhor. Nós vamos ler isso lá em Romanos. Isso aí que é um sinal, diz em Romanos 8, versículos 5 a 8. A nossa iniquidade, ou seja, o nosso pecado, revelava uma inimizade entre nós e o nosso Senhor. E o Senhor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém. Porque, meus irmãos, que a nossa iniquidade revelava uma inimizade entre nós e o Senhor, está em Romanos. Mas está escrito que Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para dar vida para nos perdoar. Voltando aos versículos de Romanos 8, versículos 5 a 8. É o seguinte: se nós estamos na carne, nós não podemos agradar a Deus. E nós, como crentes, estou falando aqui para os crentes, temos que ter muito cuidado. Porque às vezes nós percebemos pessoas que conhecem a palavra. Eu sei que hoje nós temos visitantes, mas às vezes nós vemos crentes que conhecem a palavra e estão na carne. E nós não podemos ser assim, pessoas tempestivas, pessoas que a qualquer preço já está estourando com outra pessoa. Uma irmã pode repetir aí o final do versículo, irmã? Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém lhe ofendeu e você vai revidar, você está indo para a carne. É inimizade contra o Senhor, porque a palavra de Deus diz que se os que estão na carne não poderão agradar a Deus. É isso aí que vem o pecado, meus irmãos. Tem hora que somos forçados, quando somos afrontados ou confrontados com certas situações, nós precisamos ter equilíbrio, respirar fundo, pedir a unção do Senhor para perdoarmos aquele que nos ofendeu, porque senão nós não vamos alcançar a eternidade, porque senão nós vamos estar em inimizade com o nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque a palavra de Deus diz, é firme, com aquele que está afligindo o outro e a pessoa é afrontada e a pessoa reage, vai para cá, você não está agradando ao Senhor. O perdão que recebemos do Senhor, como foi lá, João 3,16, no final, por favor, leia, por favor, irmã. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que toda vez que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Se o Senhor, está em João 3,16, deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem, não pereça, mas tenham a vida eterna, o Senhor está nos garantindo que o pecado é contrário da santidade. Eu vou falar daqui a pouco. O pecado é o contrário da santidade. Se eu estou na carne, se eu estou brigando com as pessoas, se eu estou reagindo àquelas pessoas que me afrontam, eu estou no pecado. E eu preciso viver uma vida de santidade para que eu possa ir para a eternidade, junto com meu Pai, para que eu possa agradar o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. Eu gostaria de entregar algumas irmãs aqui, coloquei perguntinhas. Nós estamos aqui no 6º parágrafo. Eu vou pedir aqui a irmã Érica, distribui aqui para as irmãs da RC. Nossa, se eu completar, pode ligar para o. Pronto. Esse tópico que nós vamos ver agora, como você tem lidado com o perdão? Nós estamos
muito falando de perdão, meus irmãos, essa noite. E é muito forte quando a gente fala de perdão. Porque tem pessoas que não sabem perdoar e não querem perdoar. Mesmo que conheçam que a palavra, são pessoas fechadas para o perdão. Isso desagrada ao nosso Deus. A primeira questão, eu gostaria de perguntar à pessoa número 1. Quem aqui está com o número 1? Pode ler lá, meu amigo? Como você tem lidado com o perdão? Responda como você. Para mim não está sendo muito difícil, não. Não tem muito que perdoar, não. Até você, graças a Deus. E quando eu tenho alguma coisa, eu digo assim, passo bem tranquila. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. O 2, número 2, que ficou. Qual tem sido sua atitude quando alguém machucou? Era muito profunda dele. A pergunta dela é: qual tem sido sua atitude quando alguém machuca você? A minha reação é chorar, mas também não trago mágoa no coração. Graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Já ouvimos duas respostas que com certeza lá no céu o Senhor está assim, feliz. A terceira é: quem ficou com 3? A facilidade em receber perdão e oferecer perdão. A pergunta é: a facilidade em receber perdão e oferecer perdão? Para mim, tem uma inimizade bem, para mim, acho muito fácil perdoar e ser perdoado. Tem casos, né? Mas no meu caso, tem dor, facilidade. Também eu sei perdão e facilidade. Glória a Deus. A número 4. Quem ficou com o número 4? Irmã Ivonete. A pergunta dela qual foi, irmã? Seus pais precisam ser perdoados. É uma pergunta ou é uma afirmação? É a pergunta sim, é uma pergunta. Seus pais precisam ser perdoados? Quer dizer, a pergunta é: seus pais não fizeram alguma coisa e precisam ser perdoados? Porque às vezes os pais, alguns filhos com palavras, com gestos, com atitudes. Você acha na sua concepção que seus pais precisam ser perdoados por você de alguma atitude que ele cometeu, por você, algum gesto que não lhe agradou? Na época de toda criança, lembro, mas sempre tive a ignorância, né, também. E naquele tempo eu não sabia mulher, né? Era sua mesmo. Glória a Deus. A número 5. Quem ficou com 5? Narinha. Seu cônjuge precisa ser perdoado. A pergunta de Narinha: seu cônjuge precisa ser perdoado? Olha, assim, eu vejo perdão assim, no relacionamento, principalmente a Deus. Eu não estou ouvindo, Tânia. Era com o microfone. Eu vejo perdão, principalmente no relacionamento. Eu falo assim, né? A gente tem que, não pode deixar o sol dormir, né? Dormir de forma que esteja sem falar com o outro, com alguma desavença, né? Com uma chateação. Agora, eu acredito que essa pergunta é mais profunda. E assim, eu vejo hoje, ele não precisa perdoar, porque eu já o perdoei. No momento que ele precisou, realmente, o Senhor colocou no meu coração perdão. E realmente isso já aconteceu. Certo? Glória a Deus. Essas perguntas que estão vindo antes, principalmente essa que ela falou, que é uma pergunta muito profunda, meus irmãos. Mas lá no final nós vamos ver uma história, né? E vai estar a resposta dessa pergunta quando fala: seu cônjuge precisa ser perdoado. Realmente é uma pergunta profunda. Porque tem coisas superficiais, mas tem coisa que vai lá na alma, né? No coração de cada um. Então lá no final do texto nós temos uma historinha de uma coisa gravíssima, né? Lá no final do texto, quem deu revista sabe.
que está dentro dessa pergunta, no contexto disso aqui. A número 6, quem ficou é a 6, né? Os filhos precisam ser perdoados? A pergunta dela foi: seus filhos precisam ser perdoados? Em relação à mãe, eu vejo assim: mãe, pai, filho. Além do perdão, a gente ainda precisa pedir a Deus, né? Pelo filho. Porque nós sabemos que honrar pai e mãe, obedecer pai e mãe, é um mandamento com promessa. Então, quando o filho não cumpre esse mandamento, ele precisa, além do perdão dos pais, ele precisa da intercessão dos pais sobre a vida dele, para que não recaia sobre ele. Com certeza, minha irmã. O autor dessa revista nos sabe, né? Essas questões tão maravilhosas aqui para a gente. O sétimo, né? A sétima. Seus amigos precisam ser perdoados? Sim. E deve, né? Porque a amizade é amigos mais chegados que o irmão. Então, por não ser de casa, não ser uma pessoa assim, parente, mas ser um amigo, por vezes há desavenças, há incompreensões. E se a gente tem uma verdadeira amizade, a gente precisa perdoar por qualquer coisa. E sempre lutar para que não quebre esse elo de amizade, né? Verdade. É que às vezes a pessoa, por ser muito amigo, acha que não pode ofender. Ou acha que vai ofender e a pessoa não vai deixar para lá. Mas tem que ter muito cuidado. Mas a gente tem que ter muito cuidado até não falar. Se a pessoa naquela hora não estiver bem, é melhor sair, não falar com a pessoa naquela hora. Porque às vezes tem hora que a minha sogra, que só conta aqui, que tem hora, pastor, fala assim, olha, tem hora que a gente engole um elefante, minha sogra. E tem hora que a gente não engole nem um mosquito, que ela fala da minha sogra. A própria Bíblia diz que um amigo finito é como uma cidade fortificada. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque depois de ferir, o acesso que você tinha a esse amigo é blindado como se fosse uma fortificação. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Até não falar com as pessoas, né? Um irmão, até se você quer repreender ou quer falar algo que não está certo, vamos medir as palavras, vamos falar com carinho, mais próximo, porque tem hora que você vai falar com alguém, mas você não sabe como é que aquela pessoa está por dentro, né? Você não sabe como é que está o emocional daquela pessoa. Então é preciso a gente ter muito cuidado na hora da gente falar com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas da rua, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos familiares em casa também. Precisa ter muito cuidado. É como Nessa falou, que uma pessoa, uma boa pessoa com a palavra, você perdoa, já pedir perdão, mas às vezes a pessoa não demonstra como está naquele momento. Então a outra acha que ela está bem, né? Pelo fato dela não demonstrar, e acaba, às vezes, falando algo que fere a pessoa achando que ela está bem, mas ela não está naquele momento bem, né? E a pessoa se sente verdade. E assim, geralmente a gente se machuca muito mais com a palavra de um amigo, assim, com algo, assim. E, verdade. É uma pessoa bem próxima, né? Uma pessoa próxima. Talvez uma outra pessoa fala a mesma coisa, mas você não vem assim como uma flecha no seu coração. Mas alguém mais próximo pode produzir assim, um efeito muito ruim, né? Dentro de nós, né? Uma tristeza profunda, né? A gente não consegue nem saber como reagir diante da pessoa, né? Com o passar do tempo, né? Tem que ter muito cuidado. Né? Verdade, Renata. Nesse tópico aqui embaixo, encerramos esse sexto de parágrafo, aí embaixo diz assim: a palavra de Deus fala muito, mas muito mesmo sobre perdão. Todavia, vamos considerar juntos sobre a dificuldade de liberar perdão, apenas refletindo sobre o texto de Colossenses. É profundo, meu pastor.
Esse assunto que ele deveria estar dando aqui era o Senhor, viu, pastor? Entendeu? É profundo o assunto de perdão. Porque muitas vezes, ou muitas das vezes, as pessoas dizem, eu perdoei, mas não perdoou. Dentro do seu eu, a pessoa não perdoou, não deu perdão. Então nós precisamos ter muita sinceridade na hora que alguém vem pedir perdão a gente, ou na hora que a gente for pedir perdão para alguém que a gente magoou. Porque a palavra de Deus diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Se eu não perdoar, meu irmão, isso não é brincadeira não. Isso é palavra do Senhor, é mandamento do Senhor. Se eu não perdoar, o Senhor também não vai me perdoar. Eu não vou alcançar a eternidade. Porque isso desagrada ao Senhor. Então, eu estou falando aqui de uma ordenança, de uma ordem de Deus que é o perdão. Não é uma brincadeira. Não é, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, suportem uns aos outros. Meus amados, na vida, no contexto social, onde a gente vive, onde a gente anda, realmente tem pessoas que a gente precisa pedir a Deus para a gente suportar. São pessoas difíceis de conviver, mas a gente precisa amar e pedir a Deus para suportar, porque é o Senhor que está dando. O apóstolo Paulo fala aqui, é palavra do Senhor. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas. O apóstolo Paulo não está aqui falando, exortando a gente, dizendo assim, se vocês quiserem, perdoem. Não, o apóstolo Paulo está dizendo assim, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem contra o outro. Perdoe como o Senhor nos perdoou. Quer dizer, se o Senhor nos concedeu perdão, pagando o preço ali naquela cruz, nós também precisamos obedecer este mandamento do Senhor. A Bíblia diz aqui, quando depender de vós, tem paz. Então, a iniciativa do perdão tem que partir da gente. Nós temos que ter a iniciativa do perdão. Porque se a gente ficar muitas vezes esperando, eu não vou lá para o perdão, essa pessoa tem que brincar. E então a Bíblia nos relata que, dependendo de nós, é nós que temos que buscar a paz. Só que muitas vezes a gente não toma iniciativa. E é preciso tomar. A palavra do Senhor é no capítulo 5, versículo 22, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 frutos. 3, o homem se relaciona com ele mesmo. Amém. 3, o homem se relaciona com Deus. E 3, ele se relaciona com o próximo. Então, se a gente deixa de viver na carne para viver os frutos do Espírito, fica mais fácil para a gente perdoar. Amém. Amém, irmãos? A palavra do Evangelho. Aqui diz que a Bíblia toda fala sobre perdão. E só existe um pecado que não tem perdão. Isso é uma coisa, eu queria perguntar aos irmãos, que não está aqui dentro, nós estamos falando de perdoar uns aos outros. Mas eu gostaria de saber dos irmãos aqui. Vocês acham, vocês confiam, que só há um pecado que não há perdão? Exatamente. É o pecado, a blasfêmia. Isso eu vou deixar isso aqui, nós não vamos aprofundar, porque é um estudo que estamos falando do perdão uns aos outros. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, não é isso, meu pastor? Não há perdão. Então, nós estamos falando aqui, no contexto da lição, de perdoar uns aos outros, daquilo que nos ofendeu. Sabemos que tem coisa impossível de perdoar, mas nós, no Espírito Santo de Deus, na nossa vida, nós vamos perdoar. Agora, só existe um pecado que não existe perdão, que o Senhor não nos perdoa. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, as pessoas que não conhecem a palavra, aqueles que conhecem,
ou às vezes dentro da nossa família, nós precisamos estar exortando e falando para as pessoas para ter muito cuidado com blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, porque esse pecado não existe perdão. Amém, meus irmãos? O segundo tópico diz, ainda tem uma pergunta aqui que o autor da revista faz. Qual o significado dessa palavra tão contundente do apóstolo Paulo aos irmãos em Cristo que faziam parte da igreja em Colossos? O apóstolo Paulo, o autor dessa pergunta aqui, vou fazer novamente. Qual o significado dessa palavra tão contundente do apóstolo Paulo aos irmãos em Cristo que fazia parte da igreja de Colossos? Essa palavra está se referindo ao perdão. Porque o apóstolo Paulo, se a gente começar a ler o capítulo 1 até o 3, ele exortava a igreja, ele exortava aquele povo, falando que eles tinham que se afastar do pecado, que o pecado é o contrário da santidade, que eles se afastassem da idolatria, das coisas erradas, da falta de amor. Ele exortava muito a questão da caridade, que é o amor, e tudo que é bom. Me ajude aí, minhas irmãs, longanimidade, bondade. A gente lendo do primeiro capítulo até o 3, que nós estamos falando no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele exortava muito a igreja a respeito disso. Então, por isso que ele diz o significado dessa palavra tão contundente do apóstolo Paulo, o perdão, porque ele disse que ele falava para chegar até o perdão, porque o perdão é o contrário o pecado é o contrário da santidade. Se eu perdoo, é porque eu me considero santo. E nós somos povos santos e remidos pelo Senhor. Eu gostaria que os irmãos lessem aí para mim. Romanos, deixa eu ver se é Romanos, meu Deus. Colossenses 13, 12. Nós lemos 13, Colossenses 12. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. O apóstolo Paulo ele vinha exortando a sua igreja lá em Colossos. Revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, que somos, né? Nós somos santos e amados. Nós somos o povo de Deus, somos eleitos de Deus, nação escolhida, povo santo, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, ele exortava o povo, né, dessa igreja de Colossos a respeito de todas as características, de todos esses valores na vida de cada ser humano. Porque se eu não tenho mansidão na minha vida, se eu não tenho humildade, se eu não tenho benignidade, se eu não tenho misericórdia pelo outro que está sofrendo, se eu não tenho longanimidade, eu não posso perdoar, meus irmãos. Se eu não tiver nenhuma dessas características, eu não posso perdoar. Porque para eu perdoar alguém, eu preciso passar por um processo e ter isso tudo na minha vida. Porque para eu perdoar, eu preciso ser santo. Eu preciso ser um escolhido de Deus. Nós que somos batizados em Cristo Jesus e que um dia aceitamos Ele e morremos para o mundo, para o pecado e vivemos para o Senhor, nós somos considerados um povo santo e escolhidos de Deus. Amém? Amém. Vamos até comentar isso aqui. Perdoar é difícil, mas evidencia, nós acabamos de falar, perdoar é difícil, mas evidencia santidade. Então está mostrando aqui a evidência do perdoar, do perdão. O perdão é difícil, sabemos que é. Gente, uma pessoa xingar todinho, uma pessoa falar mal de você ali, dizer que você é, xingar de tudo que você não é. Só a misericórdia do Senhor na nossa vida, só a fé que temos e a misericórdia de Deus para perdoarmos. Fazer sofrer, isso é um processo muito difícil. Exatamente. Eu tenho experiência própria. Sim. Porque para mim perdoar meu pai,
Foi muitos anos. Mesmo casada, quantas vezes os povos me falavam, e aí, nega, se teu pai te aparecesse? Eu falei, eu quero ver bem longe de mim. Porque tanta fome, tanta necessidade que passamos, e ele nada. Aí depois, com o tempo, é que eu fui passar por esse processo todo para chegar e perdoar. E hoje em dia eu falo, eu queria encontrar ele para falar, perdão. E para ele ver que eu venci. Não por mim, mas por Cristo Jesus. Glória a Deus. Pelo testemunho da nossa irmã Liliana, né? Nós precisamos passar por um processo. Ela disse que antes, porque ela não conhecia Jesus, não é isso mesmo? Não, mesmo convertida. Mesmo convertida. Não era fácil não, porque doía. Porque doía, não é fácil. É por isso que eu digo a vocês, que às vezes tem pessoas que aceitam Jesus, estão na igreja, mas a falta de perdão continua porque ainda não conseguiu perdoar e ainda não é bom. Não é bom para você. Não foi bom para você. Porque você não tinha paz. É um processo de cura. E aí é um trabalho que tem que ser feito minuciosamente. É todo dia você buscar. Mas glória a Deus que hoje você é uma pessoa transformada. Né, minha irmã? Não sei se é o pastor Carlos que cita que estamos em obras, né? Nós estamos em obras, então a obra sempre precisa de um preparo, né? Então é isso. É porque nós estamos sempre no processo E assim, a hora do pecado super se valorizou, não pense que não tem pecado que Deus não possa perdoar. Em Cristo Jesus, certo? Pela graça, pela misericórdia, esse pecado se transforma também em algo muito grande. Hoje, Emiliana aí, e muitos outros aí, com a capacidade que nós temos do Espírito Santo de Deus em nossa vida, isso se tornou fácil o perdão, mas não é fácil. Se torna fácil quando você está cheio de Deus, cheio da vontade, sabendo que isso é uma coisa tão pequena, o que você pode alcançar lá na frente em Cristo Jesus. Então, é Jesus que nos dá a capacidade de superar. Amém. E fácil não é não. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos buscar a face do Senhor dia e noite e dia sem cessar. E estarmos conversando direto com o Senhor, porque todos os dias nós somos afrontados. E não pense que somos afrontados por pessoas estranhas, não. São pessoas, às vezes, que estão ao seu redor. Não é pessoas conhecidas. E nós precisamos realmente estar buscando a face do Senhor, para que possamos estar assim, com o Espírito Santo dentro de nós. Tem hora que as coisas ficam me aborrecem com alguma coisa que alguém fala, e quando eu penso como eu falei, não, Senhor, o Espírito Santo de Deus está me incomodando, eu não posso fazer isso, não posso. Eu confesso aos irmãos que domingo à noite, meu pastor, eu não posso deixar de confessar isso aqui, porque senão também estou pecando. Domingo à noite, eu cheguei em casa mais tarde e eu estava muito constrangida com uma situação que me aconteceu aqui na igreja. E eu sou de calar. Há uns 15, 20 anos atrás, eu não era assim não é, Roger? Eu não era assim, pastor. Antes de eu me converter. Eu era aquela que bateu nervoso. Entendeu? E meu pai e minha mãe era o contrário dos pais dessa, né? Que diziam, não é perdoar, entendeu? Não, chegava assim, ô meu pai e minha mãe, ó, fizeram isso, cuidou, minha filha, entrega a Deus, deixa pra lá. Eles eram assim, entrega a Deus, o meu saudoso e digníssimo querido pai e mãe. Deixa pra lá, minha filha, entrega a Deus. Mas um dia eu conheci Jesus na minha vida, e Deus me moldando, me moldando, me moldando. E domingo, eu confesso a vocês, meu pastor que está aqui na minha frente, meu irmão Sinal, que me conhece muito tempo, eu cheguei em casa e eu comecei a ler esse texto, comecei a ler, eu gosto de ler, gosto de mais tarde. Não vou conseguir fazer. Falei, pastor, não, eu estava angustiada, pastor, não vou conseguir fazer. E eu saí daqui, estava vendendo um carro, e eu não queria nem tomar o carro, ia para casa, eu estava angustiada. Pense vocês, foi uma palavra maravilhosa ali do meu pastor, né? Eu tinha me angustiado mais com o pastor, mas o Espírito Santo de Deus me quebrou todinho. E aí eu cheguei lá, em casa, fiz tomar café, eu só tomei café depois que eu cheguei da igreja,
no livro dele, não conseguia raciocinar nem absorver nada. Eu já disse assim, não, porque está lá no boletim MCM. Quando eu vi, eu digo, graças a Deus, não é MCM, é o pastor da Maria que vai fazer quarta-feira a pregação. Não sou eu que vou fazer estudo. Eu disse, não, é MCM, está errado. Para cá, não. Ia ligar para você, aí de repente, meus irmãos, um som, que eu tomo remédio para colocar que dá um som, né, pastor? Aí quando eu vi, som. Ô, gente, quando eu quis para nós, os cristãos, Deus, levante. Assim, pastor, levanta, valeu o texto. Eu falei, não, Senhor, eu não tenho capacidade mais, eu não consigo mais raciocinar, porque eu fiquei chateada, angustiada com aquilo ali. E eu não falo mais nada. Hoje em dia as pessoas até me pisam, e eu não falo mais nada, meus irmãos. Deus me mudou, me quebrou todinho, quebrou aquele vaso ali. E aí eu levantei. Gente, quando eu cheguei, eu disse, Deus, levante e vai fazer o estudo. Eu sentei na cama, fiz até 1h da manhã. E de meia-noite até 1h da manhã eu consegui absorver metade desse estudo. Mas isso porque eu pedi ao Senhor, se for para fazer o estudo, então que o Espírito Santo de Deus esteja falando comigo, falando dentro do meu coração. Porque do jeito que eu estou, eu não tenho mais condições de falar. Mas eu pedi ao Senhor, 1h da manhã, orando ali de ajoelho, pedindo a Deus, que Deus tirasse e aliviasse aquela angústia do meu coração. E Deus limpou o meu coração, tirou toda aquela angústia. E eu consegui fazer esse estudo. Ler e estou conseguindo estar aqui de pé fazer. É porque eu sou assim mesmo, meu pastor. Embaixo, perdoar é muito. Não, a gente vai ler aqui no versículo anterior, que acabou de ler aqui. No versículo anterior ao 12 está a expressão: povo escolhido de Deus, santo e amado. Ser santo é ser separado do mundo. Que privilégio, viu, amados? Ser santo é ser separado do mundo. E que nós possamos receber essa palavra no nosso coração e realmente ser separado do mundo das coisas que não agradam ao Senhor. Ser santo é ser separado do mundo e viver os valores celestiais, onde o perdão está entre os primeiros. Então, de todos os valores celestiais de Deus, o perdão está entre os primeiros. Então, queira nós ou não, se nós temos Jesus na nossa vida, a gente tem que pedir a Deus para perdoar aquele que nos magoou e aquele que nos ofendeu. Os santos como nós perdoam, mesmo quando é tão difícil perdoar. Esse outro tópico aqui fala: perdoar é difícil, mas revela a obediência. O outro tópico falou: perdoar é difícil, mas evidencia a santidade. Esse é: perdoar é difícil, mas revela a obediência. Nós já comentamos isso antes, que aquele versículo 13 do capítulo 3 de Colossenses, não é o Senhor, o apóstolo Paulo, dizendo: se você fizer, suporte e perdoa, não. É uma ordem. Suportem uns aos outros e perdoem uns aos outros. Então, por isso que se perdoar é difícil, mas revela a obediência. Se com certeza creio que da mesma forma toda a Bíblia é um mandamento de Deus. Claro, toda a Bíblia é um mandamento de Deus para nós. Há textos, porém, que são diretos, isto é, são mandamentos claros para a nossa vida cristã. Esse Colossenses 3,13 é um deles. Por quê? Porque ele está nos exortando e nos mandando, dando uma ordem para perdoarmos uns aos outros. Observe que o mandamento, como eu acabei de falar, não é uma opção, não há outro caminho a seguir. Assim, ou perdoamos, ou então não perdoamos. Então, essa questão, eu estou falando aqui, ou perdoamos, ou então perdoamos, por causa daquela história que eu contei no começo, dos dois irmãos, né? Que brigaram, obedeceram a mãe, se abraçaram, se beijaram, foram dormir. Mais tarde chegou: olha, se Jesus não voltar essa noite, tu me paga amanhã cedo. Então, é aqui que eu estou falando, desse pedacinho aqui, nesse segmento. Assim, ou perdoamos, ou então não perdoamos. Então, ou você perdoa, diz que perdoou, e tira aquela pessoa do seu coração, ou você vai pedir ao Senhor que trabalhe no Espírito Santo de Deus, que trabalhe e limpe o seu coração, para verdadeiramente você perdoar aquele que lhe ofendeu. Muitas pessoas pensam que apenas as tábuas entregues lá no Monte Sinai são mandamentos, ordem de Deus para nós. Então a gente é apegado a isso, esquece do perdão, desafia as pessoas, depois não volta para pedir perdão. Porque se eu magoo alguém, se eu perceber, se a expressão de Deus me incomodar, que eu magoei alguém, que eu falei algo que desagradou, que eu entristeci o Espírito Santo pelo lugar de outra pessoa, meus irmãos, eu tenho humildade para ir lá e pedir perdão.
Eu tenho humildade para ir até a pessoa e pedir perdão. Desculpa não vale, é perdão mesmo. De fato, a Bíblia vai muito além. O apóstolo Paulo não está dizendo aqui, que já acabei de falar, se vocês quiserem perdoem. Não. O tempo verbal no nosso imperativo, a professora de português está ali, a professora Euge, tratando-se, portanto, de uma ordem clara e direta a cada um de nós. O tempo verbal é o imperativo. O imperativo, o tempo verbal quer dizer o quê? É uma ordem, né? É uma ordenança de Deus. O próximo tópico é: perdoar é difícil, mas mostra amor. Olha, se o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, com tanto amor, nós não merecemos. Tem até uns hinos, né, uns cantos que falam sobre o amor do Senhor por nós ali na cruz. Nós merecíamos aquele sacrifício tão grande de Jesus morrer daquele jeito que morreu, por nós pecadores, incrédulos, que matou todo mundo, que qualquer coisa está brigando, que qualquer coisa ofende, que qualquer coisa sai da igreja, que qualquer coisa que o pastor fala ali acha que é uma pessoa e não quer ir mais para a igreja, que se o irmão falou, fulano, teu cabelo está meio molhado, a pessoa já se encrespa, né? Já se aborrece, fulano, essa roupa está curta, a pessoa já não vem mais para a igreja, mas essa roupa curta, ele é decente, assim. É uma maneira da pessoa estar ajudando o outro, mas a pessoa já se aborrece, não vem mais para a igreja, não fala mais com aquele irmão. Então, Jesus é bom, porque ele morreu na cruz por nós, por amor a nós. Por isso que, mais uma vez, esse tópico, perdoar é difícil, mas mostra amor. Se eu perdoo alguém, eu estou mostrando e demonstrando amor. Talvez não seja por aquela pessoa, é pelo meu Senhor, que deu seu único filho para morrer na cruz por mim e por você. Qual foi a maior motivação de Deus ao perdoar você? A resposta está no Evangelho de João. Eu gostaria que alguém, por favor, e é exatamente o amor de Deus por você, é aquele amor imensurável, tem até um cântico, o amor imensurável de Deus por cada um de nós. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, ou seja, Deus é amor. Então, por isso nós devemos perdoar, porque Deus é amor. Talvez não seja por amor para a pessoa, mas por amor ao Senhor, que deu seu único filho unigênito para morrer na cruz por nós. E aqui, passando para outra página, né? Quem ama espera. Nós vimos aqui, vou até pular um pouquinho aqui, aqui fala sobre quem ama espera. Só que foi sobre o amor. E ainda tem outro texto também, do gente, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 é um texto, é um capítulo grande que fala sobre o amor, né? 1 Coríntios 13 fala, é um relato sobre o amor. Fala sobre o amor. Mas também não tem mais tempo para a gente ler. Quem ama espera. Houve uma campanha, né? Aqui há anos atrás, que impactou a juventude, que fala sobre a proposta está relacionada com, eu vou ler isso aqui, mas não vou me aprofundar, a santidade no namoro e noivado, né? Eu só para poder dar uma pincelada aqui, quem ama espera, isso está se referindo que quando a pessoa é crente, a menina ou o menino é crente, o rapaz ou a moça, a santidade no namoro e noivado está dizendo o quê? Se ele tem amor a Deus e aquela pessoa que está com ele ou com ela vai ter paciência para esperar o dia certo para ela ter um relacionamento maior com aquela pessoa. Por isso que diz que a santidade no namoro e no noivado. Agora podemos adiantar aqui. O amor é a motivação para perdoar nas circunstâncias mais adversas possíveis. O amor a Deus é a motivação para perdoarmos nas circunstâncias mais diversas possíveis. Nós sabemos, gente, que tem coisas pequenininhas, né? Que às vezes a gente vamos perdoar. Mas tem coisas grandes que acontecem na vida do ser humano, na vida de um casal, entre pais e filhos, entre irmãos, que entristece a Deus.
porque as pessoas não conseguem perdoar. Então, se tem aqui alguém nessa noite que tem alguém no seu coração, seja da família, seja amigos, vizinhos, perdoe. Ou vá até essa pessoa, peça perdão. O perdão que veio através de Jesus restaurou o nosso relacionamento com o Pai Eterno. O perdão que oferecemos e o perdão que recebemos restaura todo e qualquer relacionamento quebrado pelo pecado. Olha só, o perdão que oferecemos e o perdão que recebemos restaura todo e qualquer relacionamento quebrado pelo pecado. Seja ofensas, violência, maldade, corrupção, injustiça e exploração. Então, qualquer um desses que foram citados aqui, que possa quebrar um relacionamento, que é um pecado, se você perdoar e pedir perdão a uma pessoa e aquela pessoa te perdoar, vai haver restauração naquele relacionamento. Seja como for, esposo, esposa, pai e filho, irmãos e irmãs, amigos, pessoas da igreja, né? É quebrado, quando é quebrado o relacionamento e que há perdão verdadeiramente, a paz volta a reinar. E é importante a gente lembrar que quando a pessoa fala, principalmente entre os casais, que se perdoou, mas por vezes está sempre faltando aquele mesmo conteúdo, aquela mesma, como dizia a minha mãe, aquela mesma letra que minha mãe fala, e fica o tempo inteiro lembrando aquilo, aí de fato não houve perdão, porque uma vez que eu lembro daquilo e que me fere novamente e que me faz debruçar diante daquela situação novamente, realmente não houve perdão. Porque o que a gente sabe perdoou, você vai até lembrar, mas não faz mais sentido para nada. Não me ofende mais em nada. Então, isso é uma necessidade de quem disse que perdoou, observar direito se está acontecendo esses fatos repetitivos. Verdade. Para se consertar. Por isso que eu digo não, eu estou falando aqui o que o apóstolo Paulo colocou no estudo. Não adianta eu dizer que eu perdoei, se dentro de mim eu não perdoei. Então, quando eu quero perdoar alguém do céu, eu perdoei, eu tenho que realmente, verdadeiramente perdoar aquela pessoa. O resumo de todos os mandamentos é este: o amor, né? Amar a Deus de todo o coração, autoentendimento. E o segundo, maior mandamento é amar o próximo. Eu preciso realmente perdoar meu irmão, se ele é meu próximo. Eu preciso perdoar. E encerrando aqui, perdoar é difícil, mas é um ato de gratidão. Meus irmãos, esse estudo, a irmã Sinalva, sempre me passou esse estudo, mas tirou os cabelos do pastor, Perdoar é difícil, mas é um ato de gratidão. De gratidão a quem? A mim, a você, os irmãos ali, não. A gratidão é a Deus. Quando eu perdoo, eu estou sendo grata ao meu Senhor pelo sacrifício que Ele fez ali por mim e por você na cruz. No texto bíblico que estamos examinando, está escrito que nós devemos perdoar assim como o Senhor nos perdoou, lá em Colossenses 3:13. Exatamente, não tem saída, diz o autor. Ele já nos perdoou e agora temos que perdoar, mesmo nos momentos mais difíceis. E naquelas situações em que julgamos humanamente impossível perdoar o outro. Meus irmãos, realmente existem situações que humanamente nós julgamos impossível perdoar o outro. Quando acontece isso, nós precisamos ir ao pé da cruz, orar e pedir a Deus que trabalhe nos nossos corações para perdoarmos e também saber receber o perdão. Deus, pelo perdão, Ele já nos otorgou em seu Filho, já falamos sobre isso. Se você é uma pessoa grata pelo perdão de seus pecados, fruto do grandioso amor do Senhor, então você também agirá com amor e perdoará seus ofensores. Então, se você é uma pessoa grata a Deus, você irá perdoar os seus ofensores, ou seja, quem lhe ofendeu.
Lembre-se, o autor coloca aqui, lembre-se, você também não merecia. Nós merecemos perdão, meus irmãos? Aquele sacrifício de Jesus aqui nós merecíamos? Não. E tem gente que diz, eu não perdoo, essa pessoa de São Paulo dele. Perdoa não, Senhor. Você precisa perdoar, meu irmão, é difícil. Precisa sim perdoar, precisa. Aqui para encerrar, foi aquilo que eu falei lá atrás, uma história de um casal que tinha acontecido um fato terrível, o autor fala com eles. As feridas eram gigantescas, abertas na vida daquele casal. Eles tinham um filho bem pequeno, só contar a história, eles tinham um filho bem pequeno, e visível era o sofrimento daquela criança. Porque quando os pais, acontece uma coisa dessa, que tem um problema entre eles, e que eles não conseguem se perdoar, se tiver um filho pequeno, quem sofre, talvez não seja eles, porque cada um do seu lado, é a criança que sofre. Todavia o Senhor agiu com graça nessa historinha aqui. Poder e bondade, porque era um caso grave, não falo que é, um fato terrível que estava acontecendo com aquele casal, eles tinham um filho pequeno, a criança sofria muito. Mas o Senhor Jesus agiu com graça e misericórdia na vida daquele casal. E as vidas foram restauradas. Mas para essas vidas serem restauradas, acredito eu que eles foram para os pés do Senhor pedir perdão também. Não foi fácil, mas foi possível, porque Cristo é a nossa inspiração e motivação. A verdade é que sem perdão, isso aqui eu vou ler aqui, não haverá paz, vida, olha só, irmãos, sem perdão, não haverá paz, vida, tranquilidade, felicidade, harmonia, comunhão, saúde emocional e espiritual. Todos somos humanos e erramos uns contra os outros. Nós erramos, meus irmãos. Tem hora que a gente fala e faz coisa que, quando a pessoa vai ver, já fez. Então se arrependa. Então, outra coisa, a gente precisa ter um controle muito grande antes de falar, de ofender alguém. Como disse a irmã Emiliana e a irmã Miri, palavras magoam. Talvez seja pior que eu tava. Todos os seres humanos olhamos uns contra os outros, isso significa que todos precisamos ser perdoados e também perdoados. Sobre o autor escreveu que não basta apenas deixar de retaliar, pois é preciso, está vendo, gente? Olha aí, uma linguagem até comum, né? Pois é preciso verdadeiramente perdoar. Devemos perdoar simplesmente pelo fato de que fomos perdoados. Então precisamos ser sinceros e verdadeiramente perdoar. Não sermos hipócritas um com o outro. Perdoar hoje e amanhã. Tu me fez isso, viu? Está pensando em? Tu fez aquilo. Você não perdoou. Você não perdoou, então. Um perdão completo. Nós temos uma música, eu coloquei aqui para Paulo no Beiro para te cantar. Um perdão completo, amplo, profundo, perfeito, restaurador, como o perdão que ele nos avançou. Então, o Senhor está sempre conosco. O Senhor está sempre conosco. Sempre. Paulo, em 1 Coríntios 6,19, declara que somos o santuário do Espírito Santo que habita em nós. Se eu guardo o irmão acontecido no meu coração, eu não posso dizer que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Você está guardando ele. Eu tenho ódio dele. Se eu não aguento, chegar perto dele. Então, o Espírito Santo de Deus, nós somos santuários do Senhor. Como é que o Espírito Santo vai se misturar com uma coisa tão feia que é o pecado? Porque o ódio é pecado. Como é que o Espírito Santo de Deus vai se misturar com o ódio? Então, ele não pode habitar dentro de mim. Ele nos fortalece e dirige. Ele nos capacitará. Ele nos dará sabedoria até que perdoar não seja mais difícil como antes. Afinal, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém, irmãos? Então, se nós buscarmos a face do Senhor e o Espírito Santo de Deus estiver dentro de nós, vai ficar mais fácil para a gente perdoar um ao outro. Amém? Que o Senhor possa aplicar essa palavra nos nossos corações e me desculpe e me perdoe aquilo que eu não consegui transmitir. A palavra está com a irmã Sinal. Esse estudo, irmãos, são os estudos trimestrais, onde a gente
tenho a oportunidade dada pelo nosso pastor de estar passando na quarta-feira, porque é um estudo que fala ao coração da igreja. Somos pessoas, por vezes ofendemos e somos ofendidos, mas somos pessoas amadas por Deus. Devemos sempre amar e perdoar uns aos outros. E que Deus continue abençoando a nossa irmã Zé Hilda, né, pela palavra lida e explicada e vivida também, né? É verdade que eu a conheço, né? Fez parte dos nossos trabalhos evangelísticos, né? E uma pessoa que eu amo muito. Vou passar a palavra para o pastor. Eu quero terminar, convidar você a ficar de pé. E eu quero que você leia comigo o texto que está no livro de Mateus, capítulo 6. Vou pedir aqui o nosso irmão Valdeci, tem uma voz comercial, vamos ouvir esse texto a partir da voz dele. Mateus, capítulo 6, e o verso 12, para a gente ir para casa. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém? Vamos para casa com essa verdade. Viu? Depois eu falarei sobre isso aqui. Mas hoje eu só quero que você vá com essa verdade para a sua casa. Deus, obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pela tua palavra que foi exposta nesta noite. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela vida daqueles amigos que nos visitam nesta noite. Deus, obrigado, Senhor, por a oportunidade de reunir aqui como igreja. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. Louvamos o Senhor, Deus, pelo privilégio, Senhor, uma vez mais, de poder reunir em torno da tua palavra e ouvir o Senhor falar em nossos corações e nos encorajar a uma vida de perdão, uma vida de graça, uma vida de misericórdia, uma vida de amor. Por isso, que o Senhor possa nos ajudar a compreender o quão precioso é este ordenamento do Senhor para as nossas vidas e aplicá-la, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Deus, a perdoar, porque o Pai é condicional. Leva-nos às nossas casas nesta noite, livra-nos do perigo do mal, dai-nos um restante de semana em paz, cumpre em nós o teu propósito, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que nos visitaram nesta noite e que eles possam receber do Senhor reforço a sua vida, graça para continuar vivendo, amando o Senhor Deus. Sei que os nossos irmãos que não puderam estar aqui nesta noite, quer Senhor Jesus por causa de doença, quer o Deus por impossibilidades outras, nós clamamos a Ti, provém em favor dos nossos irmãos. Deus, esta igreja é Tua, continue fazendo a Tua vontade no nosso meio, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. O amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós, hoje e para sempre. Amém.